Fala, rapazes! JP está com vocês, voltando para mais uma aula sobre pH das soluções. Só que agora aplicando em diluição das soluções. Como determinar pH quando você faz a diluição das soluções concentradas para as mais diluídas, com o acréscimo de quem? Solvente. Aí com isso você vai ter uma solução mais diluída. Quando tem um volume final vai ser maior, comparado ao volume inicial, porque você adicionou água. Com isso, a solução ela tende a ficar mais diluída. O que é diluída? Eu tenho um pouco soluto e mais solvente. Do ponto de partida, que eu tenho uma solução que é mais concentrada, onde eu tenho mais soluto e tenho menos volume, menos água, né? Está concentrada. A solução concentrada é onde eu tenho um pouco solvente e tenho uma quantidade de soluto maior, as partículas. E aí, com isso, vamos aqui, ó. Olha só essa questão bacaninha que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu tenho uma solução de pH igual a 1. E um volume de quanto? 10 mililitros. Então, você tem a solução de partida. Aí ele fala, esta solução, ela recebeu mais 90 ml de água. Após esta diluição, qual é o valor do pH? Qual o valor desta concentração final? E aí, queridos, cuidado para não trabalhar com pH inicial e calcular pH final. Vai dar um erro bárbaro. Então, aqui tem que ser trabalhado com concentrações. Então, você aprendeu nas aulas anteriores como transformar pH para concentração. Então, olha só essa aqui. Se o pH é 1, então nós vamos ter a concentração de H+, ó, vamos ter a concentração de H+, 10 elevado a menos 1. Correto? 10 elevado a menos 1 mol por litro. Você transformou o pH para concentração. Aí, tudo bem. E o volume inicial, né? O volume inicial, você tem 10 mililitros. É o que eu falo. Vai de mililitro até o final, beleza. Quer transformar para litro e ir com litro até o final? Ótimo também. Recebeu uma adição de 90 ml. Então, veja só. Você tem aqui, ó, uma solução inicial, né? Uma solução inicial, que eu mostrei para vocês que o pH desta solução é igual a 1, e tem um volume aqui também inicial igual a 10 mililitros. Veja só, o esquema para você compreender. Aqui eu tenho a solução mais concentrada. É a de partida, tá? A solução mais concentrada. Lembrando que esse pH, ele passou para uma concentração de 10 elevado a menos 1 molar. Correto? 10 elevado a menos 1 molar. Então, tem essa concentração inicial. Com isso, né, diz que foi adicionado uma quantidade de água. Ó, foram adicionados 90 ml de água a esta solução. Correto? Adicionou-se uma certa quantidade de 90, essa certa quantidade, 90 ml de água. Queridos, olha o que é que aconteceu aí. Se tinha 10 ml e acrescentou 90, automaticamente, exatamente, foi para 100. Então, você tem um novo volume, ó. Você tem um novo volume agora, final, vamos dizer assim, de 100 mililitros. Por quê? É 90 somado com 10, que já tinha. Aí totaliza um volume muito maior do que o antes. Com isso, sofreu diluição e as partículas aqui, ó, que tinha inicialmente numa solução mais concentrada, certo? O número de partículas, né, a quantidade de matéria permanece a mesma. Então, eles se tornaram mais dispersos quando você aumentou o volume de água.
E aí a pergunta é, qual é o pH da solução final? Qual é a concentração de H+ na solução final? Você vai aplicar a regra da diluição. Tudo pizza? Então, pH da solução final vai ser um número maior ou menor comparado ao pH igual, né? Aí, com isso, você acha a concentração e determina o pH. Não tem problema, tá? Aqui ele não quer que você trabalhe com pH 1 e pH X, usando a relação da diluição. Você trabalha com concentração. Apagando a parte ali de cima, para poder a gente fazer a continha, certo? A gente já tem esses dados aqui anotados. E agora, quando você aplica a diluição, diz assim, ó, concentração inicial vezes volume inicial, certo? Que é igual a concentração final e o volume final. Então, você tem a solução de partida, que é a concentrada. Isso aqui, muitas das vezes, nós chamamos de estado inicial, né? Estado inicial, que corresponde à solução mais concentrada, que a partir dela a gente vai preparar outras soluções para uso, né, em laboratório. E essa parte CF, VF, nós temos o estado final. Tá? Mostrando aqui o estado final. Ou uma solução mais diluída. Enfim, pessoal, existem várias letrinhas que representam, né? C1, V1, que é igual C2, G2, mostrando que o número, quem começa com o número 1 é a primeira solução, a segunda tem o número 2, certo? E aí você consegue relacionar. As letras aqui é uma questão hipotética, né? Genéricas aqui, né? Que eu posso dizer que é concentração comum, ou posso dizer também que é concentração molar. Né? As letras aqui não vai fazer você cometer os teus erros. Então, lá, concentração inicial. Olha como é que é a concentração inicial. Você transformou o pH 1 para 10 elevado a menos 1. Ó. Então, você vem aqui e faz 10 elevado a menos 1. É a concentração inicial, 10 a menos 1. Lembrando que isso aqui corresponde ao pH 1. Foi convertido para a concentração de 10 elevado a menos 1. E quanto que é o volume? 10 ml. 10 ml. Que é igual à concentração final, que nós vamos achar, tá? E o volume final nós já temos, que é a soma dos dois. O que tinha com o que foi adicionado, 100. Queridos, isso aqui, ó, 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1, dá 10 elevado a 0. Certo? Que é igual a CF, que é a concentração final, vezes 100. Toda potência de expoente zero. Saúde. Vale 1. 10 elevado a 0, 1. Que é igual a concentração final vezes 100. 1 dividido por 100, que é igual a concentração final. Concentração final é igual a 1 centésimo, 0,01 mol final, já especificada, certinho ali, ó, em mol por litro. Ok? Se você quer jogar para a notação científica, fica 10 elevado a menos 2, certo? 10 elevado a menos 2. Se você quer jogar para a notação científica, joguei 10 elevado a menos 2. Tudo pizza? Então, nós já temos aqui, ó, o valor encontrado da concentração, 10 elevado a menos 2. E o pH vai valer quanto? O pH vai valer 2. Como assim, JP? Vamos determinar o pH. Tudo bem?
Então, apagando aqui o desenho, que ajuda muito na interpretação, fica a seguinte forma, ó, pH é igual menos log da concentração de H+, que foi 1 vezes 10 elevado a menos 2. pH é igual menos, né? Menos. Aí você tem o log de 1 mais log de 10 elevado a menos 2. Eu posso ter o quê? 2 vezes log de quanto? De 10. Resolvendo aquela propriedade, né, pessoal? Então, log de 10 a menos 2, desce o menos 2, menos com menos mais, e aí você resolve a parada, né? E aqui, no caso, foi negativo, né? Ó. E aí, resolvendo a paradinha, você tem o quê? Menos com menos vai dar mais, 2 vezes log de 10. Quando você faz log de 10, você já sabe que log de 10 vale 1. Então, 2 vezes 1, você encontra 2. Então, você tem pH igual a 2. E o pH inicial, 1. E o pH final, 2. Aí vai dizer muito mais forte, né? pH 2 é muito mais concentrado. Não. O que é que você tem? Se aumenta o pH, né, o pH vai aumentando, 2, 3, 4, 5, o que é que vai acontecendo? Vai diminuindo a concentração. Quando o pH é 1, que você viu lá no inicial, quando o pH é 1, significa que ele é bem menos, né? Está próximo do zero. Né? Se o pH é 1, significa que vai aumentar a concentração. Tá? Se diminui o pH, ó, se diminui o pH, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, está diminuindo o pH até chegar ali próximo a zero, o que é que vai acontecer? Aumenta a concentração. E se o pH vai aumentando, 1, 2, 3, aquele pH 2, aquele pH lá da frente, significa que eu vou ter uma concentração menor. Por isso que o processo da diluição envolvendo pH é interessante você ter essa relação. Tá? Se aumenta o pH, diminui a concentração. Se aumenta o pH, diminui. Se diminui o pH, se ele vai decrescendo, a concentração vai aumentando. Tudo pizza? E aí você tem a resolução aí do quadro, nessa questão bacana que envolve pH das soluções no processo da diluição. Então, pHzinho igual a 2 é o mesmo que concentração 10 elevado a menos 2. E não trabalhe colocando pH 1 e aqui achar o pH 2, né? Para fazer a continha lá e achar que a concentração final vai ser, no caso, 2. Você não vai achar pH 2 aqui, vai achar outro número. Então, você trabalha com concentração. E aí, com isso, você tem essa análise, tá? Diluição de soluções envolvendo o cálculo de pH. Acha as concentrações e, no final, converta para pH. E se ele pedisse pOH, né? Você vai já trabalhando com a ideia de pOH. Então, 14 tira 2, sobra 12. Né? pH 1. Se for determinar o pOH, claro que aqui vai ser 13. Tá? Então, olha lá, pH 1 para 14 falta 13. pH 2 para 14 faltam 12. Pronto. Então, você tem as concentrações hidroxiliônicas também, 10 a menos 13, 10 a menos 12. E por aqui, né, mais uma aula sobre diluição das soluções envolvendo o cálculo de pH. Tranquilo? Vamos fazer uma outra questão que vai envolver constante de ionização dos ácidos e cálculo também de pH. Vamos apagar aqui mais uma vez a lousa. Enquanto isso, você toma uma água. Para a gente resolver mais um exercício sobre produto iônico da água. Vamos escrever aqui a
a questão para você. Beleza. A segunda questão diz o seguinte: tem um ácido, tem um monoácido fraco com constante de ionização 3 vezes 10 a menos 5, 3 vezes 10 a menos 5, e concentração 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Qual o pH da solução? Olha aí, pessoal, mais uma questão aí que você vai ter que lutar para encontrar o pH desta solução. Com isso, cabe você analisar os dados que o problema te forneceu. Correto? Vamos meditar na questão. Diz que é um ácido fraco. Se é monoácido, significa que você tem apenas um átomo de hidrogênio. Tranquilo? Então, o primeiro dado lá você já obteve, ó. Anunciado. Monoácido fraco. Então, é um ácido fraco. Se ele é fraco, ele tem grau de ionização menor que 5%. Né? Vale o problema aqui encontrar quanto que dá isso aí no final depois. 1H+, porque ele é monoácido. Tem a constante de ionização, ó. 3 vezes 10 a menos 5. E tem a concentração molar. Então, se tem concentração molar, tem constante, dá para você achar aí o pH. Vamos ver o que é que acontece. Né? Para achar o pH final, eu não preciso calcular o pH aqui em cima dessa concentração. É desta concentração. Eu tenho que achar grau de ionização. Aí eu calculo em cima da concentração obtida. Tudo pizza? Então, vamos lá. Como ele me deu concentração, eu tenho concentração do ácido é igual a concentração molar vezes o grau de ionização elevado ao quadrado. Olha aqui. Essa é uma expressão importante para a resolução desse exercício. Tá? Constante de ionização do ácido é igual a concentração molar que nós temos lá e o grau de ionização ao quadrado. Que maldade, né? Isso aqui. Constante de ionização do ácido. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Que é igual à concentração da solução, né? 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o grau ao quadrado. Galerinha, então isso aqui está multiplicando, correto? Está multiplicando, ele passa a dividir. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 3,3 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual ao grau de ionização ao quadrado. Né? Vamos pegar a nossa calculadora para encontrar o grau de ionização. O grau de ionização. Parece 2,2, né? Mas isso aqui é o grau de ionização, elevado ao quadrado. O que é que nós vamos fazer aqui? Pegar a calculadora e dividir 3 por 3,3, que é igual a 0,9. 0,9 vezes 10. Aqui eu tenho menos 5 dividido por menos 4. Conserva a base e soma os expoentes. E subtrai os expoentes.
Então, dá menos 5 mais 4. Vai dar 10 elevado a menos 1. Que é o mesmo que 9 vezes 10 elevado a menos 2. Porque 9 décimo é o mesmo que 9 vezes 10 elevado a menos 1. Eu vou extrair a raiz quadrada. Então, o grau de ionização é igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual, certo? Então, olha lá a etapa que você está fazendo. Com isso, né, calculando agora a raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 0,3. Então, você tem aqui um grau de 0,3. Né? O grau de ionização 0,3. Se eu multiplicar isso aqui por 100, tá? Vai dar quanto? 30%. Então, achamos um grau de ionização de 30%. Ou ele já dividido por 100, que dá 0,3. Então, o que é que você tem aqui? O grau de ionização. É um ácido considerado, né, entre 5 e 50 pela força dos ácidos, é moderado. Entre 5 e 50 é moderado. E está dizendo que é um monoácido fraco, né? E aí deixa o problema acontecer, mas nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa crítica, né? Se é um monoácido fraco, ele tinha que estar abaixo de 5%. O grau aqui tinha que estar 5% para baixo, no mínimo isso. Mas deu entre 5 e 50, diz que é um ácido moderado semiforte. E aí, o que é que acontece? 30%, 0,3. Achamos o grau de ionização. E ele pede o pH da solução. E para determinar o pH da solução, é necessário você calcular agora a concentração de íons e H+, na solução ionizadas. Aí, com isso, você vai ter que fazer outra continha para achar a concentração de H+. A concentração de H+ é igual à concentração da solução em mol por litro vezes o grau de ionização. Tá? E vezes, eu vou colocar para você aqui um X. E o X representa que você tem um H+. Se fosse 2 hidrogênio, multiplicaria por 2. Esse X aqui eu estou acrescentando, né? Caso você faça a ionização dele lá em cima, ele é um monoácido. Lembra que você tem um monoácido e é considerado fraco? Você pode fazer a reação de ionização dele, ó. Um monoácido, vou chamar de HX. HX, que o X é negativo e o hidrogênio é positivo. Então, eu vou ter aqui um H+, e aqui eu vou ter a parte negativa, que é o ânion. Então, ó, se é monoácido, aqui o X eu estou representando por 1. Aqui na fórmulazinha, aqui, tá? Para você jogar ali. Então, vamos determinar quanto que vale a concentração de H+. A concentração aqui, que nós temos do ácido, 3,3 vezes 10 a menos 4, está no enunciado da questão, vezes o grau de ionização, 0,3 é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo pizza? Mostrar aqui embaixo, né? Então, colocando na fórmulazinha aqui para nós, voltando à explicação da fórmula, que não tinha dado para visualizar. Concentração vezes o grau de ionização, que é 3 vezes 10 a menos 1, né, em notação científica, e o X que eu coloquei aqui na frente é a quantidade de hidrogênio que tem no ácido. Conforme você está vendo ali, ó, 1H+. Você vai ter 9,9, aliás, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1, vai dar 10 elevado a menos 5. Você achou ali a concentração de íons H+ na solução, correto? Então, multiplicou 3 vezes 3,3, 3,3 vezes 3 deu 9,9. Conserva a base e soma os expoentes, dá 10 a menos 5. Agora dá para determinar o pH. Agora, com esse valor ali, dá para você voltar na relação e determinar o pH final do problema. Né?
O pH, então, é igual a menos log da concentração de H+. Então, se você vai determinar a concentração de H+, que já está aqui, você aplica log. Menos log da concentração de 9,9 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pH é igual. Então, você já sabe fazer a distribuição, você sabe usar a calculadora, lá vamos nós. Menos log, usando a calculadora, 9,9 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Que é igual a 4. Aproximadamente 4. Aqui a calculadora, fiz aqui usando a calculadora, deu 4,0004. Então, o número que mais se aproxima aí, né? O pH da solução, pH 4. Se é 4, então a solução é ácida, né? Menor que 7, né? Quando o pH é menor que 7, você tem uma solução ácida. Se fosse para determinar a concentração, desse pH, né? Fosse para determinar a concentração a partir daqui de H+, ó. De H+, você tem o quê? 10 elevado a menos 4 molar. Então, a partir deste pH, eu determino a concentração dos íons na solução de H+. A concentração inicial foi de 3,3 vezes 10 a menos 4. Tá? Do ácido inicial de partida. Agora, dos íons na solução é 10 a menos 4. Que dá um pH aproximado de 4. Que a gente aproxima para 4. Certo, pessoal? Então, tá aí mais uma aula que você aplica constante de ionização, grau de ionização encontrado, depois multiplica pela concentração do ácido, né, inicial, e eu acho os íons H+. Daí eu aplico em log e acho pH. E o POH, né, se ele pede aqui o POH, para 14, faltam 10. Então, aqui você tem o pH 10, que somando os dois dá 14. Concentração aqui, se fosse determinado o OH, menos, eu pego 10 e elevo a menos 10. Aí você tem a concentração também de íons OH menos na solução. Que 10 a menos 10, com 10 a menos 4, dá 10 elevado a menos 14. Se eu aplico, né, para encontrar, dá 14, que é a escala pH igual a 14. Né, a escala de pH de 0 a 14. Separadamente, somando as concentrações, dá 10 a menos 14. Aí é aquela questão, quando aumenta o pH, 1, 2, 3, 4, 5, vai aumentando, a concentração diminui. Se eu vou andando na ordem decrescente, até aproximar do zero, a concentração aumenta. Tudo bem? Pessoal, um abraço. Duas questões aí bacaninha. Volto na próxima aula com vocês, trazendo mais outras questões com vocês. Tudo bem? Tchau, um abraço. Falou, galera. Até mais.